Paz seja convosco, meus irmãos. Boa tarde. Estamos aqui no nosso 48º dia da nossa campanha de 100 dias rumo a um romper sobrenatural. Eu acredito que Deus ele tem abençoado a sua vida ao longo dessa campanha. Já estamos quase chegando na metade, então eu incentivo você a continuar firme, olhando para o alvo, olhando para Jesus, tendo comunhão com os irmãos, tendo comunhão com a igreja do Senhor. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito interessante, mas antes eu quero te lembrar de algo que vai acontecer nesse próximo sábado, dia 23, a partir das 15 horas, o nosso congresso de unção, onde serão ungidos os coordenadores, líderes de departamento ministerial, líderes de célula, onde nós teremos mais uma vez a nossa aliança do discipulado, das faixas amarela, azul, roxa, vermelha, enfim, você não pode ficar de fora desse momento. É um momento de comunhão, união, alegria, onde nós nos conectamos. E é muito importante que você permaneça na visão. O nosso pastor tem falado sobre isso, sobre nós continuarmos assíduos, ligados uns aos outros, porque isso é o corpo de Cristo, isso revela a nossa unidade dentro da igreja do Senhor. E antes da gente partir para o tema de hoje, eu queria compartilhar algo que tem ecoado no meu coração desses últimos dias que nós temos visto, que é, nós estamos sendo estimulados a sair da nossa zona de conforto, nós estamos sendo impulsionados a ir para frente, a sair do lugar onde nós muitas das vezes achamos cômodo, onde a gente acha confortável, para que a gente viva esse romper sobrenatural na nossa vida, onde a gente viva o novo de Deus, é necessário que nós venhamos a nos mover. Você está sendo intencionado todos os dias a fazer o seu propósito de oração, o seu painel, a visualizar isso, a colocar como meta os seus planos, os seus sonhos e apresentar diante de Deus em oração, em jejum, em conexão com outras pessoas que estão fazendo parte dessa campanha também. E sendo incentivado a ler, a buscar mais de Deus. Então, continue se movendo. Eu queria perguntar, você está parado? Como que está sendo esses dias? O que Deus tem falado? Se mova diante da palavra de Deus. Deus é um Deus que se move e Ele nos convida a nos mover junto com Ele. Nós precisamos ser intencionais nessa jornada. 100 dias, a gente está quase chegando na metade do propósito. E como que está o seu gás diante desse objetivo que você tem colocado diante do Senhor? Deus ele quer realizar algo através de nós, que só nós poderemos fazer. Isso é importante que a gente tenha essa convicção de que Deus está falando, uma perspectiva diante da presença, essa inovação que é necessário que a gente saia desse lugar de descanso, desse lugar de passividade para um lugar onde nós nos movemos diante daquilo que Deus tem falado. Um dos pontos, para o tema de hoje, o tema de hoje diz sobre inteligência financeira. E a palavra do dia está em Salmo 75, 23, que diz: "Todavia estou contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita." Os Salmos diz algo que é muito importante, essa consciência da presença de Deus, essa consciência ela precisa ser real nas nossas vidas. Às vezes a gente fala, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, mas será que nós temos essa consciência de que Deus ele está conosco, Ele está aqui, Ele é presente, Ele é real? Precisamos nos lembrar que não lutamos essas batalhas que nós temos enfrentado durante esses já 48 dias. Muitas das vezes você vai se sentir desmotivado, cansado, e você vai pensar, não dá mais, eu vou parar. Não, continue firme. Lembre-se que Deus ele está com você em todo o tempo e Ele continua te motivando a ir além. Continua te motivando a sair desse lugar de passividade e ir para um movimento dentro daquilo que Ele está fazendo. E você não está só, você tem um pai que se preocupa e que cuida de você. Mateus 6 vai falar muito bem isso, dizendo que muitas das vezes nós andamos ansiosos, nos preocupando com o dia de amanhã, nos preocupando o que vamos comer, o que vamos vestir, para onde nós vamos, qual que é o passo que eu dou para resolver os meus problemas. Descansa no Senhor, mas às vezes esse descanso que nós precisamos ter num lugar é num lugar de comunhão e não num lugar de passividade. Então, entenda aquilo que Deus está falando. Vamos lá. Então,
esse tema de inteligência financeira, ele nos aponta para um lugar de administração das nossas atividades, do nosso dinheiro. Não diz respeito só sobre dinheiro, diz respeito como que nós temos nos organizado dentro da nossa vida, ou como que nós temos nos colocado diante dos desafios e das demandas que aparecem diante de mim. O começo do capítulo ele vai falar sobre um estilo de vida dos judeus, a cultura financeira judaica, né? Como que era essa mentalidade, esse comportamento. Se a gente volta um pouco para o Antigo Testamento, a gente vai ver que era um povo generoso, era um povo intencional, um povo que se comprometia com os desafios que estavam diante deles, né? E um exemplo que o livro, na leitura de hoje, traz muito claro é sobre Provérbios 31. E a gente vai ver alguns pontos através dessa leitura que trazem algumas reflexões sobre o alinhamento que nós temos que fazer na nossa mente e no nosso posicionamento, nas nossas atitudes com relação como nós devemos nos comportar para viver de fato um romper sobrenatural de Deus nas nossas vidas. E o ponto 1, que vai falar quando está dizendo sobre Provérbios 31:14, eu não vou falar todos os versículos, eu te convido a ler as escrituras se você tem o livro, se você não tem o livro, é compartilhado nos grupos da igreja, mas além desse tempo de vídeo, desses 15 minutos que nós temos aqui, leia, releia, exercite esse hábito de lembrar daquilo que Deus está falando. O primeiro ponto que fala sobre essa mulher virtuosa é que ela se preocupa com os recursos, ela planeja as atividades dela. Muitas das vezes a gente se estagna num lugar de eu não preciso pensar sobre isso porque Deus vai prover. Sim, Deus ele é um Deus que provê, ele é um Deus que age no sobrenatural e no miraculoso, porém ele é um Deus que também nos convida a planejar, a andar baseado nos princípios que ele nos dá. A gente não vai colher nada se a gente não plantar, então a gente precisa se mover nessa direção de organizar a nossa rotina, de organizar o nosso tempo de devocional. Você está separando esse tempo de 15 minutos para estar aqui em conexão comigo, conexão com esse propósito, mas existem outras atividades que vão muito além disso. Quanto tempo você tem separado para colocar diante de Deus em oração os seus propósitos e os seus sonhos? Quanto tempo você tem gastado para se lembrar dessa presença que é constante e permanente na sua vida? Quanto tempo você está gastando para ter intimidade com Deus? Então, o planejamento dos recursos ele é fundamental nesse processo de planejamento e de tirar os planos do papel. O segundo ponto é que essa mulher virtuosa que está falando em Provérbios 31, ela está ativa conscientemente, produzindo ou criando estratégias de gestão de tempo. Muitas das vezes a gente fica no ócio, não, eu vou fazer, ou postergando as coisas, eu vou fazer isso depois, eu vou começar amanhã, segunda-feira eu vou tirar esse plano do papel. Por que você não começa isso hoje? Por que você não para um tempo e fala, agora, Senhor, eu vou planejar as minhas metas, os meus objetivos para 2025. A gente está ainda no mês de fevereiro, caminhando agora para o fechamento do segundo mês do ano, mas a gente ainda tem muito a viver e a experimentar com Deus através desse processo de planejamento, através desse processo de organização da nossa rotina, de você listar o que você precisa fazer hoje e qual que vai ser o momento que você vai separar um tempo de comunhão com Jesus, qual que vai ser um tempo que você vai parar para ter comunhão com seus LDAs, com a sua célula, com a sua liderança, pedindo esse feedback também de cima das pessoas que te lideram. Então, a gente precisa estar sempre se movendo com a nossa mente ativa, não só o nosso corpo, mas a nossa mente em todo o tempo refletindo, eu preciso me tornar uma pessoa melhor, Deus, como que eu consigo fazer isso? Como que eu caminho em direção daquilo que o Senhor tem falado? Outra coisa, como que eu aproveito esse tempo depois que eu planejei? Como que eu faço para gerenciar essas atividades? E sim, nós temos muitas coisas a fazer. É o trabalho, as atribuições do lar, é o cuidado talvez com os filhos, é o seu processo de aperfeiçoamento profissional e educantil, onde você está estudando, está buscando uma melhoria de vida e você dedica tempo para isso. Você precisa organizar e aproveitar ao máximo. Então,
Quando a gente fala, tenha um caderno para você anotar, crie uma agenda, coloque visualmente os seus planos de oração, o seu painel de oração. Lembre-se constantemente dessas 3 pessoas que você está orando para que tenham um encontro com Jesus e que sejam salvas, que venham ter comunhão com você dentro da igreja do Senhor. É necessário que você se mova nesse processo de organização mental. E nós precisamos ter uma mentalidade renovada, pensando sempre nesses planos do futuro, como que eu posso hoje me mover em direção ao futuro. Senhor, eu sei que o Senhor é o Deus do amanhã, é aquele que vai prover amanhã, mas é aquele que também vai me inspirar hoje como eu me tornar uma pessoa melhor, como eu me tornar um líder melhor, um filho melhor, um servo melhor. Então, pensa, empreenda, pense no futuro, coloque a sua mente em movimento. Administre bem os seus bens, aquilo que Deus tem te dado com graça, com o amor dele, aquilo que ele tem entregado na sua mão. Não despenda, gaste de uma forma desenfreada. Entregue os seus recursos também. A gente tem ouvido sobre dízimo, oferta, como que você gerencia isso diante do Senhor e entrega para Ele. Então eu te convido a ter essa mentalidade renovada. E um dos pontos que é fundamental você precisa fazer aquilo que tem que ser feito. Um exemplo que fala sobre essa mulher de Provérbios é que se ela precisar dormir mais tarde para cumprir aquilo que ela precisa fazer, ela vai dormir mais tarde. E às vezes a gente, não, eu resolvo amanhã. Pare de protelar aquilo que você tem que fazer hoje. Se mova, execute. Coloque essas metas e tique as metas. Se você precisar visualizar dia a dia isso, crie uma lista de tarefas no seu telefone ou um bloco de notas e vai ticando aquilo que você precisa fazer. E se necessário até se você precisar dormir menos. Uma das outras coisas, cuide da sua aparência, cuide da atmosfera da sua casa, como que a sua casa está organizada, como que a sua vida está organizada diante de Deus e das pessoas, dê um bom testemunho. Execute essas tarefas pensando também no autocuidado, em se mostrar numa aparência de alegria. Quando a gente vê a palavra falando sobre em Mateus sobre o jejum, o nosso Senhor ele nos instiga a fazer uma coisa que cara, as pessoas elas não precisam saber aquilo que você está fazendo em secreto, então mantenha uma boa aparência diante das pessoas, seja humilde, seja simples, mas se cuide. Um dos pontos que, os 2 últimos pontos ela possuía sabedoria para administrar e tomar decisões e tinha bons relacionamentos. Com quem você tem que se conectado? Nosso pastor tem falado que em alguns momentos a gente vai precisar de se levantar de algumas mesas e deixar de ter comunhão com pessoas que não estão te edificando ou acrescentando algo na sua vida. Então, se isso é necessário para você fazer, faça. Mas acima de todas as coisas, o final do capítulo vai falar algo que é muito interessante. Ela mantinha uma vida de temor e de obediência a Deus. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, guarde a sua mente, consagre isso ao Senhor e tema Ele diante de todas as pessoas. Ele tem que ser a sua prioridade. E eu queria orar por você e com você para que o Senhor ele nos inspire a continuar intencionais nessa jornada. Feche seus olhos comigo. Senhor Deus, muito obrigado por esses 48 dias que nós temos vivido até agora. E eu tenho certeza que muitos já têm provado da provisão, dos milagres e dos romperes que o Senhor tem feito. O que eu te peço, Senhor, nos ensina a continuar sendo intencionais, nos ensina a continuar obedecendo os direcionamentos que o Senhor tem nos dado, nos ensina a continuar sendo fiéis, Senhor, rumo ao fim desses 100 dias, mas muito além, na nossa jornada da nossa vida, que a gente tenha uma vida de temor e de obediência diante de todos, amando o Senhor e guardando o nosso coração do mal, dando um bom testemunho, amando as pessoas como Cristo amou a igreja, amando as pessoas e a servindo. Então, Senhor, nos ensina a ser fiéis a Ti até o fim, até que o Senhor venha e nos encontre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, continue fiel, espere o vídeo de amanhã, continue sendo intencional. Um abraço, Deus te abençoe.